presente com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Agradecendo sempre o convite. E a proposta para essa noite é a piedade. E aí fazemos a seguinte pergunta: já nos compadecemos diante de um sofrimento alheio, daquele familiar que estava enfermo no hospital, sentindo as dores físicas? Já nos compadecemos diante daquele irmão que pede esmola numa esquina? Já nos compadecemos com aquele irmão que sofre um acidente e fica caído na rua, numa estrada? Já tivemos essa piedade para com alguém? Já nos sentimos no lugar daquele irmão que sofre? Será que a piedade já fez parte em algum momento da nossa vida? Será que realmente essa piedade brota dentro de nós? Ou será que ainda estamos tão egoístas e orgulhosos que não damos importância para o sofrimento alheio, para a dor do nosso próximo? Mas se for conosco, se no momento de nossas vidas a dor vier com toda a sua profundidade, será que a gente não iria pedir socorro? Será que a gente não queria que alguém estendesse a mão para nos consolar, para nos ajudar diante dessa aflição, desse sofrimento? Será? Segundo o Evangelho, ele nos diz que piedade é uma virtude que mais nos aproxima dos anjos, dos bons espíritos. A piedade. Será que realmente ela nos aproxima dos bons espíritos, dos anjos? Será que a gente, quando vê alguém em sofrimento, nós nos colocamos no lugar dele, dessa pessoa? Como damos importância à piedade? A piedade é um sentimento apropriado para fazer progredir a criatura. É através da piedade que a gente consegue domar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Isso nos torna o quê? Criaturas humildes. Que a gente consegue ter amor pelo próximo. É a piedade. Fazer com que a gente sinta o sofrimento alheio. Que a gente possa estender as nossas mãos em benefício do nosso próximo. É piedade. Um sentimento, uma virtude tão nobre e que nos faz muito bem quando a gente coloca em prática. Mas para isso nós temos que domar, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Isso é difícil. É bem difícil. A piedade é irmã da caridade. Nós vamos encontrar lá no Evangelho
Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17. E Kardec nos traz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, para que a gente consiga essa salvação, nós precisamos praticar a caridade. E a caridade, ela nasce e ela tem seu princípio a piedade. Vejam só. Então a piedade é a precursora da caridade. Porque sem a piedade, a gente não consegue ser benevolente, não consegue ser indulgente, não consegue perdoar. Então elas caminham juntas, a piedade e a caridade. E quando a gente vê essas duas criaturas, como Madre Teresa de Calcutá, nosso querido irmão Chico Xavier, a gente vê quanto eles eram piedosos, né? Tinham compaixão para com o próximo. Que eles pareciam se colocar na dor, no sofrimento daquele irmão. Mas é algo tão puro, tão profundo, que às vezes a gente pensa, será que eu consigo fazer isso? Será que realmente eu posso estender a minha mão e sentir o sofrimento alheio? Que eu posso compartilhar esse sofrimento, aliviando a dor daquele irmão? Porque são muitas pessoas que sofrem neste mundo. São muitas dores. E a gente se preocupa tanto com o nosso dia a dia, com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, quais os problemas que vão surgir na nossa vida, no meio social, e a gente esquece do nosso próximo. E a gente fica lamentando e se queixando tanto da nossa vida, das nossas pequeninas dores, enquanto que existem irmãos que estão sofrendo demasiadamente. Dores profundas, não somente no corpo físico, mas também na alma. Será que a gente para um minuto para refletir sobre isso? Que a gente é rico, que a gente é feliz, que a gente tem tudo de bom e continuamos reclamando de coisas tão pequenas? E nós reclamamos, enquanto que deveríamos agradecer a Deus por tudo que temos. Tudo que temos, mas não, nós só queremos reclamar. Piedade é compaixão. Piedade é compaixão. Piedade, meus irmãos, não é ter pena. Porque eu tenho pena do fulano. Ele sofre tanto. Não é ter pena. Isso não é piedade. Piedade não é transformar quem sofre num coitado, infeliz ou num injustiçado. Porque ninguém é coitado, pode ter certeza. Ninguém é infeliz. Tudo tem um motivo. As nossas dores, nossos sofrimentos têm um motivo. É o efeito de uma causa. Então, se a pessoa está passando por aquele sofrimento, aquela dor, há uma razão. Agora, nem por isso eu vou dizer o seguinte: é o karma dele, ele tem que pagar isso. Sim, pode até ser. Mas nós temos que amenizar esse sofrimento alheio. Nós temos que ter piedade e compaixão para com o sofrimento alheio. Não é porque ele está naquela situação de dor, de sofrimento, que ele vai dizer, não, ele fez alguma coisa no passado e agora está pagando. Tudo bem, pode até ser. Pode até ser que ele esteja resgatando os débitos de uma vida passada. Mas nós aqui presentes, nós temos que estender a mão. Nós temos que alcançar o coração desse irmão, nós temos que consolar, nós temos que orientá-lo. Então, não dizer, coitado, sofre tanto. Né?
ele é um pobre infeliz. Nada dá certo na vida dele. Ele é um injustiçado. Deus está castigando. Não é por aí. Então nós temos que ajudar. Nós temos que amparar esse irmão, amenizar o seu sofrimento. Porque de nada adianta, queridos irmãos, eu sentar diante daquele irmão que sofre e chorar do lado dele. Porque isso não vai resolver. Ou seja, isso vai fazer com que ele sofra mais ainda. E a partir do momento que eu tenho pena, que eu digo que ele é um coitado, isso eu estou transmitindo o quê? Vibrações pesadas, negativas, de sofrimento. Nós estamos alimentando o sofrimento dele. Então, a piedade, quando profundamente sentida, é amor. Quando a gente sente mesmo, quando a gente se coloca no lugar do outro, é amor. E a piedade é o quê? É oferecer força, dar força para aquela pessoa, para superar aquela dificuldade, aquela crise, aquele sofrimento. É segurança, é dar segurança a ela, ajudá-la naquele processo difícil, de dor. É afeto, é carinho, é apoio, coragem, resignação e confiança em Deus. Porque muitas das vezes o sofrimento alheio à dor daquele irmão, seja ele estando no leito do hospital, em fase terminal, nós não vamos dizer que ele vai sair daquela situação, mas vamos dar a ele a resignação, o entendimento de que aquilo tudo é um processo natural. É um processo para lapidar o espírito, para ajudar que através desse aprendizado ele possa melhorar, crescer espiritualmente. Mesmo que o físico não tenha solução. Então é dar apoio, dar força. Isso é piedade. E não simplesmente chorar junto dele as mágoas. Não simplesmente dizer que ele tem que sofrer mesmo. Não, vamos ajudá-lo até aqui agora. Vamos ajudá-lo. Quantas pessoas que fazem caridade, doam cestas básicas, fazem campanhas de cobertores, agasalhos, para ajudar um irmão necessitado, para amenizar o seu sofrimento, a sua dor. E quantas vezes alguém já bateu na nossa porta pedindo auxílio? Talvez um prato de comida. Nós tivemos lá no nosso íntimo, como diz aqui, quando é profundamente sentido, é amor. Não adianta você doar alguma coisa com a intenção de afastar aquela pessoa. Não, quero que saia logo da minha casa. Isso não é caridade. Isso não é ter piedade. Mas é entender o porquê que ele está nessa situação. Por que ele está passando por essa situação tão difícil? Madre Teresa de Calcutela diz o seguinte: que a gente não deve somente dar o peixe. Nós temos que cuidar do caniço, né? Para que ela possa pescar. Ou seja, ensinar a enfrentar as suas dificuldades. Porque se a gente só alimentar aquela pessoa, ela acostuma. Agora está garantido, né? Como cada dia, cada vez. Então não é somente você dar o peixe, mas ensiná-la a pescar. É isso que você tem que fazer. Tentar entender o processo que ela está vivendo. Se ela se esforça para melhorar. Isso é piedade. Ajudar dessa forma. Não simplesmente dizer, está sofrendo, coitadinho, vou ajudar aquela pessoa, sofre tanto. Ela vai acostumando, vai se acomodando naquela vida. Mas uma coisa é certa,
Quando o seu coração, lá no fundo, diz, não, eu gosto dessa pessoa, faça. Faça. Não deixe para amanhã. Faça. Ah, mas ela vai usar para drogas, para o vício do álcool, enfim, não importa. Se teu coração lá no fundo diz, ajude, faça isso. Faça isso. Aí já inicia, sabe o quê? A piedade. A sua profundidade. Vai despertando o amor pelo próximo. Mas como colocá-la em prática, a piedade? É como eu disse, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Temos que procurar sentir o que o outro está sentindo. E através do quê? Através da empatia. Então nós temos uma imagem aqui que são semelhantes. São seres semelhantes, ou seja, mostrando que um está ajudando o outro. Mas na empatia, eu me coloco no lugar do outro. Ou seja, estou sendo ajudado. Então é quando você se coloca no lugar do outro, quando você procura entender o que o outro está passando, o processo da sua dor, do seu sofrimento. Quem já não foi no funeral e chegando lá, se comove diante do sofrimento daquela família que perdeu aquele ente querido. E fica imaginando, pensando que poderia ser ele. Ou seja, poderia ser eu que estivesse ali naquele sofrimento, naquela dor. A empatia, a gente se colocar na dor do outro, entender esse processo de sofrimento. E aí procuramos ajudar o nosso semelhante para que amenize a sua dor. Não simplesmente dizer o seguinte, meus pêsames, que é só que a maioria fala, né? Meus pêsames, mas é sentir mesmo. Entender a profundidade do sofrimento daquela família, pela perda daquele ente querido. E assim, da mesma forma, aquele irmão que está lá no leito, no hospital, enfermo, sofrendo as dores no corpo físico. E quando você chega próximo dele, estende a sua mão, a sua palavra, para confortá-lo, é entender se sentir naquele lugar, naquela dor, naquele sofrimento. E compreender que nós poderemos um dia estar naquela situação. Poderemos estar lá no leito de sofrimento e dor. Poderemos estar perdendo um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Então isso é empatia. Nos colocarmos no lugar do outro. Entender o sofrimento da vida. Jesus, ele disse o seguinte, que não basta apenas não fazer o mal, que nós precisamos fazer o bem. E é uma verdade. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Tá, e você já fez o bem? Você já ajudou alguém? Então, não fazer o bem já é um grande mal. Porque o objetivo nosso aqui é melhorar, aprender através dos ensinamentos de Jesus a prática do bem, da caridade. Então, sempre que a gente tem uma oportunidade de ajudar um irmão, um necessitado, alguém que sofre, nós devemos estender essa mão. Por isso eu falei, quando o seu coração for tocado profundamente pela piedade e você olhar o irmão e querer ajudar, ajude-o. Não julgue o que ele vai fazer com aquilo que você der. Seja material,
ou através de uma palavra, não importa. Mas se você quer ajudar, ajude. É uma grande oportunidade que muitas das vezes nós deixamos de passar. Porque o mal é fácil de fazer. Até em pensamento a gente faz o mal, né? A gente critica, a gente analisa, nós julgamos, observamos a vida alheia, sem atitudes, sem gestos, mas em pensamento. Então é muito fácil fazer o mal. Agora o bem tem que vir lá de dentro, lá no nosso coração. Eis então que um doutor da lei, se aproximando de Jesus, perguntou a ele: Mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna, no reino dos céus? E Jesus então disse a ele, porque na verdade ele queria tentar Jesus, né? Provocar Jesus. E Jesus disse: o que é que está escrito na lei? E ele responde dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a si mesmo. Muito bem, respondesse bem. Então, vai. Viva o que você aprendeu. Mas ele, procurando justificar a si mesmo, perguntou a Jesus: Mestre, quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa parábola do bom samaritano, né? Que um homem estava indo de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por ladrões, e os ladrões tiraram tudo dele, roubaram. E não se contentaram somente em roubar suas vestes, seus pertences, também agrediram ele, deixando ele muito ferido, quase morto. E o homem ficou ali caído. Eis então que estava passando um sacerdote e observou o homem caído, mas nada fez. Ele passou de longe, né, de largo, como diz lá no Evangelho, e não deu importância. Da mesma forma, ali passou um levita. E o levita também não parou para ajudar aquele homem. Aquela mesma estrada, aquele mesmo caminho, passa um bom samaritano. Ele vê aquele homem caído, ele se aproxima. Ele vê que aquele homem está muito ferido. Então ele trata as feridas daquele homem com azeite e vinho. Depois coloca na sua montaria e leva esse homem até uma estalagem. E lá ele cuida com todo carinho, com todo sentimento de piedade. No dia seguinte, ele dá 2 denários para o dono da estalagem e diz a este: cuida bem dele. Quando eu retornar, eu darei mais do que tu gasto. Então Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses 3 que naquele caminho viram aquele homem que foi agredido, atacado pelos ladrões e teve a tal da compaixão, da piedade? Qual desse foi o próximo desse nosso irmão? E ele então responde: foi aquele que teve a piedade, que teve a compaixão, ou seja, o bom samaritano. Aí eu pergunto, nos dias de hoje, se a gente estiver andando na rua e ver um irmão caído numa esquina, ferido, nós iremos parar para socorrer? Será que a gente vai ter esse gesto? Ou uma noite bem fria, quase gelada, né? E de repente a gente passa numa esquina e lá tem um irmão, sem um agasalho, tremendo de frio. Será que a gente iria tirar o nosso agasalho para doar aquele irmão necessitado? Então são perguntas para a gente poder refletir. Porque quando a gente ouve essa parábola de Jesus, a gente pensa o seguinte: mas isso aí foi lá uma história que Jesus contou.
E a realidade da vida, do dia a dia nosso? A gente se comove com a dor alheia? Quando tem um acidente numa rodovia, o que a gente se preocupa mais é observar o tanto de sangue que existe naquele lugar. Ninguém pensa na dor e no sofrimento daquela pessoa que é vítima daquele acidente. Então a gente só se preocupa com a cena e não com a criatura, com o irmão que estava caído, que poderia ser qualquer um de nós, né? Então, essa é a nossa visão, uma visão muito egoísta, com muito orgulho. Eis que o Filho de Deus, na sua majestade, virá. E ele se apresenta com seus anjos, e ali no trono majestoso, diante de todas as nações, diante dele, ele vai dividir ou separar. Como assim um bom pastor separa os cabritos das ovelhas? Ele então assim fará, colocando para a direita as ovelhas e para a esquerda os cabritos. E ele dirá para estes que estão à direita: bendito, filhos de meu Deus, do nosso Pai Criador, porque o reino já está preparado há muito tempo para vós, desde que o mundo foi criado. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Estava nu e tu me cobriste. Estava preso e foste lá me visitar. Era um andarilho e me abrigasse. Estava doente e fosse me visitar. Então estes que estavam à direita perguntaram a ele: quando nós fizemos isto por ti, Senhor? Quando o Senhor estava com fome e demos de comer, que estava com sede, demos de beber? Quando que a gente visitou você na prisão? Quando você estava doente, cuidamos de você, estava com frio e agasalhamos. Quando, Senhor, ele disse: toda vez que fizestes a um dos meus irmãozinhos pequeninos, foi a mim que fizeste. Então Jesus nos mostra esse ensinamento, o caminho que a gente pode seguir para a nossa salvação, né, através da caridade, do amor ao próximo. Então eu pergunto mais uma vez aos irmãos, se nós seríamos capazes de banhar alguém que estivesse com muitas feridas pelo corpo, feridas essas cheias de cruz, purulentas, né? Fétidas, que elas pudessem nos contaminar. Será que a gente seria capaz de fazer isso? Dar banho em uma pessoa, numa criatura cheia de feridas pelo corpo, cheia de chagas, com mau cheiro? Eu acredito que eu ainda não seria capaz de fazer isso. Mas teve um homem que fez isso. Francisco de Assis. Esse homem que nós estamos falando, cheio de feridas, ele era um homem muito agressivo, de um temperamento muito forte. Ele era uma pessoa que odiava. Sim, ele era um leproso. E os franciscanos já não aturavam mais ele, não tinha a tolerância para com ele. Então chamaram Francisco de Assis para ajudar. E Francisco de Assis conversava com ele, tentando amenizar aquela situação. Mas ele viu que não tinha solução. É daquelas pessoas que não querem, né, entender, que não aceitam uma orientação, um ensinamento.
Então, Francisco de Assis, ele pensa consigo somente o milagre do amor que pode resolver isso. Então ele chega para este homem e diz a ele: peça o que você quiser e eu farei. E o homem, sem cerimônia, disse: eu quero que você me banhe, que você me lave. Porque ele próprio não aguentava o mau cheiro. E Francisco de Assis, ele pede que aqueçam, fervam a água e providenciam ervas para dar um aroma, um perfume naquela água. Ele inicia tirando a roupa daquele homem com delicadeza, porque doía, aquelas chagas. E com todo carinho, ele inicia o banho naquele homem. Apesar das náuseas, a intolerância, ao cheiro, ele faz isso. E ele transforma aquele banho, um simples banho, em algo espiritual. Então, Francisco de Assis, ele lembra das palavras de Jesus, quando Jesus disse: eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu estava nu e me cobriste. Eu estava andando, um andarilho, e me amparaste. Estava lá preso, que fosse me visitar. Eu estava doente, e cuidasse de mim. Porque toda vez que fizeste a um desses meus irmãozinhos humildes, foi a mim que fizeste. E naquele instante, Francisco de Assis sentia que estava dando um banho, lavando as chagas de Jesus. Uma energia, uma vibração. E aquele homem que sentia mal com aquelas feridas, aquelas chagas, agora esquece da dor, do sofrimento físico e na profundeza da sua alma vê as chagas piores. E ser uma pessoa intolerante, agressiva, uma juventude cheia de pecados, que proporcionou a lepra. Então, ele sente tudo isso e começa a chorar. E as lágrimas que caem naquela água perfumada fazem com que o seu corpo, pelos bons fluidos ali distribuídos pelaquele irmão Francisco de Assis, cure de todas as mazelas do seu corpo. Ele fica puro. Sim. Porque Francisco de Assis, ele encontrou Jesus quando deu banho naquele leproso. E muitas das vezes a gente procura Jesus nas estátuas, na imagem, na cruz. Nós procuramos Jesus em coisas mortas. E Jesus está nas coisas vivas. Ele está presente na vida. Por isso, vamos procurar Jesus. Vamos procurar Jesus, porque procure Jesus entre os tristes e leve a eles a alegria, e assim enxugará as lágrimas do Mestre. Procure Jesus entre os famintos e alimente-os, e desta forma saciará a fome de Jesus por mais solidariedade na face da terra. Procure Jesus entre os doentes, socorrendo-os com os seus recursos, e desta maneira colocará remédio nas feridas dos pregos que até hoje continuam martelando Jesus. Procure Jesus entre os inimigos, doando-lhes a dádiva do perdão, e assim conseguirá tocar-lhe o coração, transpassado pelas lanças do ódio que ainda se derrama sobre o Nazareno.
Jesus sempre estará nos esperando entre as pessoas que nos desafiam a capacidade de amar. São palavras deles. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, que a gente possa procurar Jesus, não nas imagens, nas coisas mortas, mas no próximo. Porque toda vez que fizermos alguma coisa pelos irmãos pequeninos em sofrimento, é a Jesus que a gente vai fazer. Obrigado pela atenção, queridos irmãos. Que Deus possa nos abençoar e iluminar sempre e que a gente possa sentir profundamente o amor através da piedade. Que assim seja. Se a gente não tiver piedade, se não tiver caridade, e Jesus também diz que fora da verdade não há salvação, então, se a gente não compreender e não buscar essas verdades do Cristo, a gente está longe, né? Nós sabemos disso, mas nós estamos no caminho, graças a Deus. Então, te agradecemos imensamente por esse banquete que você nos trouxe. Muito obrigada. Deus te abençoe e que você continue, tá certo? Se alguém souber a oração de São Francisco, peço que colabore conosco, entoando-a. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio, onde houver ofensas, tolere o perdão, onde houver paixão, que houver união, onde houver Deus, que houver onde houver que houver verdade, que houver justiça, que houver esperança, onde houver trevas, que houver luz. Fazei o que eu cumpri mais, consolar que seja consolado, compreender que seja compreendido, amar que seja amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Te agradecemos, Senhor, por esta hora boa, por aqui estarmos reunidos em seu nome. E é o Cristo que diz que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Tenhamos a certeza, meus irmãos, da presença do Mestre Jesus entre nós. Assim como aquela irmã nossa, hemorrágica, ficou curada dos seus males ao tocar as vestes do Mestre Jesus. Mentalmente vamos tocar nessas vestes do Mestre. Pois é a nossa fé e é o próprio Jesus que diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Tenhamos fé, meus irmãos. Qual é a melhor oração? É a sua, do seu jeito. Confiemos em Deus, confiemos neste Mestre amoroso que tanto nos deixou, que tanto nos ensinou. Oxalá, meu Pai, tende misericórdia de todos nós, Senhor. Estamos entregues em suas mãos, Pai. Faça-se a tua vontade e não a nossa. Vamos entrar no nosso quarto interior,
o quarto da nossa consciência aqui agora. Pois só Deus e você sabem o que você precisa, mais ninguém. Só Deus sabe. E cada um de nós, dos nossos conflitos, das nossas dores, das nossas angústias. Mas o Pai sabe. O Pai arrefece todas essas dores. Tenhamos confiança. Não duvidemos desse poder, do único poder que existe, que é o poder de Deus, nosso Pai. Então, mentalmente, vamos nos sentir mesmo, mentalmente, ajoelhados aos pés do Criador e numa única voz, céus e terra, oremos todos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor, que assim seja Cristo de Deus, que assim seja a Mãe Santíssima. E em nome de Deus, damos por encerrado o banquete espiritual da noite de hoje, desejando a todos uma semana de muita paz e muita luz. Sigamos em paz, meus irmãos.